em vários lugares da cidade e as pessoas escolheram esse prédio abandonado, que dava muitas possibilidades. E a partir disso começou toda uma investigação. O que esse espaço era para cada um, que histórias aquele espaço remetia, que histórias aquele espaço contava, o que as pessoas queriam contar naquele espaço. E tinha haviam dois livros importantes como tema básico que as pessoas haviam lido antes de escolher o espaço e começar o trabalho. Um era O Menino do Dedo Verde e o outro Esperando Godot, do Beckett. E à medida que eles leram, que aquilo também contaminava eles para criar aquele espaço. E a partir disso as pessoas foram explorando movimentos, cada um escolheu um andar, aí uma pessoa começou a interferir no andar do outro, e aí o exercício se completou da maneira como agora, com um potencial muito grande de realmente se tornar um espetáculo que as pessoas quiserem. Cadê as minhas flores? Cadê o meu jardim? Sempre. Sou proprietário aqui do Lava Rápido Elegância e um tempo atrás a gente começou a perceber uma movimentação meio estranha, assim, que no começo a gente ficou um pouco assustado, assim, não sabia do que se tratava, porque esse prédio aqui ele servia de mocó para bandido, o pessoal vinha usar drogas, aí no começo a gente achou bem estranho mesmo. E com o passar do tempo a gente começou a perceber assim, que era um grupo que estava vindo constantemente, aí se reunia, a gente começou a entender que teria algum projeto adiante. E com o passar do tempo, né, a gente foi percebendo assim, que o pessoal começou a querer montar algum cenário, alguma coisa assim, e é onde a gente começou a ter contato com eles vieram pedir auxílio nosso assim, com alguns materiais, água, e
foi bem bacana, assim. Então, o que está acontecendo aqui no prédio, né, são um grupo de atores aí da UEL que estão com projetos bem bacanas de apresentar um teatro aí. Está sendo bem legal, assim. Está sendo bem utilizado o espaço que, por hora, é o elefante branco da Gleba Palhano. Acho que desde o começo a gente foi meio tomado pelo espaço, né? No terceiro ano eu descobri muito espaços fora da sala de ensaio. Eu acho que eles têm muito a acrescentar pra gente. Em vivência, em cena, em presença. E eu sinto que o prédio tem uma energia muito visceral, né? E que a gente foi pegando e tomando um pouco pra cada cena. Acho que foi um trabalho assim que a gente pode melhorar bastante. Realmente vivendo naquele espaço, convivendo com aquela história, eu acho que tem como ficar algo muito humano, muito nosso. Acho que de todo mundo. Não tenho mais muito o que falar. Então, a apresentação do prédio, a gente primeiro teve uma reunião. Faz favor aqui rapidão. Pra decidir se a gente ia apresentar numa sala, no teatro mesmo, ou um lugar fora, um lugar alternativo. E aí, como o Ouro Verde pegou fogo, a gente pensou em apresentar em outro lugar. E aí a gente começou o processo de ir buscar o lugar. Então a gente foi em vários lugares, a gente visitou ali atrás da UEL, vários outros prédios. E quando a gente chegou naquele prédio, a gente quis fazer lá, assim, tipo, o lugar escolheu a gente. E eu, particularmente, gosto de lá porque é no meio de um monte de luxo e é um lugar muito pobre, muita gente pobre mora lá, muitas famílias perderam muito dinheiro construindo aquilo porque a construtora parou de construir e ficaram na merda. E eu gosto de lá também por causa que, dependendo do ângulo que você olha, tem cortes diferentes da cena. E a gente resolveu trabalhar isso, mesmo por isso que a gente fazia tudo no andar inteiro, assim. O público não sabe, não tem um lugar específico para ficar. E ele pode escolher o lado que ele olha, o ângulo que ele olha. Pode até assistir da escada, pode assistir do andar de baixo, pode assistir lá de baixo e tal. Aí nisso a gente começou a trabalhar aquilo que a gente trabalhava dentro da sala, no prédio. Porque influenciando no nosso movimento os fatores externos, o vento, o concreto do prédio, as ruas, tudo que Você sabe achar meu computador? influenciava mesmo. Cadê? Aí, deixa eu pensar. Eu gostava mais do andar de cima, do terraço, porque era bem alto e dava pra ver tudo. E ventava bastante. Só que no fim a gente resolveu não fazer lá em cima porque alguém podia morrer. Porque não tinha segurança nenhuma. E tinha marimbondos e assim. O prédio é muito grande. E aí a gente ficou meio perdido, assim. Eu, inclusive. A gente até pensou em não apresentar. Eu estava meio perdido. Mas a gente falou, não, vamos, porque é um processo, né? Se a gente apresentou até ali, foi o que a gente conseguiu até ali. O ano inteiro. Não é uma coisa pronta, não é nada. Na minha cena, não minha, né? Porque cada um foi fazendo a sua cena, dando as ideias, tudo, juntando as ideias, e depois um foi interferindo na cena do outro. A minha cena a gente foi trabalhando a partir do movimento do útero, porque era uma cena feminina, né? E aí a gente fazia os movimentos, não era uma partitura fechada,
era o que rolava, a gente se conectava com o útero e aí ia fazendo os movimentos a partir do órgão. E aí você podia improvisar no meio da cena dos outros. Era uma coisa muito aberta, mas também muito... não muito, né? Tinha uma linha que a gente tinha que seguir, mas a gente podia mudar, a gente podia interferir, a gente podia fazer várias coisas. E acho que é isso que eu lembro de falar.
Ele já chegou? Não! Assim, eu acho que o processo dessa montagem, na verdade, como a gente costuma chamar de exercício, né, porque não tem nada finalizado, ele surge a partir de alguns pontos de vista, né? Por exemplo, a gente tenta trabalhar um pouco com o meio que a gente tá se colocando. Se a gente for parar para pensar, né, é um prédio abandonado que foi largado por uma construtora, que tem uma história ali, né? Acho que várias pessoas já falaram sobre isso, mas acho que é interessante ressaltar, porque assim, a gente buscou algumas histórias sobre pessoas que moravam nesse prédio, sobre como essas pessoas se sentiram a hora que essa empresa, essa construtora faliu, né? E a partir disso a gente começou a pensar várias coisas, né? Por exemplo, eu trabalho num lugar em que as pessoas gastam no mínimo R$1.000 por mês, e enquanto tem pessoas no Brasil e no mundo que não tem o que comer, tá ligado? Aí a gente começou a pensar nesses aspectos sociais, políticos, e como que a arte se encaixaria nisso, né? A partir daí a gente começou a ter algumas ideias com relação ao espaço, com relação às montagens dos espaços, o que seria trabalhado aí. Por exemplo, o meu andar, que a princípio a gente dividiu por assim, né? Por andares, cada um seria responsável por uma instalação naqueles andares. Quando eu parti com a ideia, eu tive a ideia de galhos secos e cacos de vidro. Os cacos de vidro representando essa desigualdade que eu falei antes, os galhos representando a natureza, que querendo ou não também, se formos para pensar, algo que também é desprevenido politicamente, socialmente, assim por diante, né? E aí, trabalhando com isso, foi se criada uma partitura. Isso já era agosto, setembro mais ou menos.
Aí, continuando o processo, outras pessoas tiveram outras ideias em outros andares, diferentes processos, né? Até que chegou um determinado momento que a gente meio que se perdeu e ninguém sabia mais o que estava fazendo lá e assim por diante. E que, pensando agora, acho que é meio engraçado, né? Essa coisa, pô, você tá no meio de uma construção que acabou, você tá tentando construir alguma coisa ali e de repente do nada essa coisa também acaba, sabe? Tipo, pô, como assim, né? Deve ter algum carrego, alguma coisa lá que desmotiva as pessoas, sabe? Aí, tá, a gente se reuniu como grupo, decidimos, e aí, vamos apresentar, não vamos apresentar, vamos desistir do processo, não vamos desistir. Decidimos que íamos continuar com o processo. Então vamos diminuir as ideias, ver o que é prático, o que é funcional e trabalhar com isso. A partir daí a gente pegou as ideias que a gente tinha, mudou elas de algumas maneiras, colocamos elas no papel de maneiras funcionais e começamos a construir o espaço. Voltamos, construímos um espaço, vimos quem queria ou quem não queria estar em cena, existiam pessoas que não queriam estar em cena, essas pessoas trabalharam, ajudaram na produção e assim por diante, e aí a gente começou a reconstruir as partituras com a ideia de que cada um podia interferir na partitura do outro da maneira que quisesse, com a ideia de que o foco seria a pessoa que era responsável por aquele andar no começo. E assim a gente construiu algumas coisas com cunho político, outras com nem tanto. Algumas coisas vieram de imagens, porque assim, o prédio é um lugar muito imagético, né? Ele tem alguns recortes que, pô, só o fato de ser uma coisa pela metade, enquanto várias coisas se constroem em volta dela, já é muita coisa, sabe? E isso meio que foi evoluindo ao longo do processo, né? Porque quando a gente chegou lá, as pessoas se assustavam com a gente, se assustavam com a presença de pessoas estranhas. A polícia foi lá 2 vezes, foi muito engraçado. O que vocês estão fazendo aí? Vocês estão fumando maconha? O que está acontecendo? Não, a gente é de artes cênicas, a gente está fazendo uma montagem. Ah, de artes cênicas, ah, beleza então, tudo bem. É da UEL. E aí o prédio foi crescendo, né? No último dia as pessoas passavam e paravam e ficavam olhando o prédio, sabe? Uma cortina de garrafa de frente para um prédio abandonado, sabe? O que está acontecendo? Eu acho que gerou uma reflexão, né? Pelo menos, mesmo que a gente não tenha conseguido fazer com que as pessoas pensassem em toda a história do prédio, pelo menos agora as pessoas passam ali e veem alguma coisa, sabe? Tipo, pô, não é mais o que era antes. Eu acho que isso é um barato interessante da arte, né? Ressignificar o cotidiano, né? Até que ponto que eu interfiro no cotidiano de uma maneira que ele se modifique e que se torne uma coisa atrativa, eu acho, né? Não que o cotidiano em si não seja atrativo, eu acho que vai da sensibilidade, né? Mas a gente como artista acho que tem que expandir tudo isso, né? E no fim aconteceu o que aconteceu, assim, eu acho que pra mim o processo é mais válido que o resultado final. Apesar do resultado final ser interessante, né? Eu acho que em si aconteceram momentos mais interessantes do que foi a apresentação final. A gente modificou algumas coisas e assim por diante, mas o processo eu acho que é uma coisa muito interessante, muito bonita de se ver, até mais do que o resultado final, por ser assim, algo individual, né? Ele já chegou, Douglas? Todos os finais de semana, dá R$500 na balada. Douglas. Ele já chegou? Ele prometeu pra mim que viria. Construção e ganha R$1.500. Eu te esperei tanto até os meus pés sangrarem. O álcool fosse meu,
eu provavelmente fundaria uma religião onde o álcool é Deus e os fiéis buscam um estado alterado de consciência. E se essa fosse a última garrafa de álcool do mundo? Eu provavelmente fundaria uma religião onde o álcool é Deus e os fiéis buscam um estado alterado de consciência. Quando Maria bebe, acha que se sente mais relaxada. Quando Júlia bebe, é para se proteger do frio. Ele prometeu para mim que viria, Dilson. Eu te sei tanto até os meus pés sangrarem. Se essa fosse a última garrafa de álcool do mundo, eu provavelmente ficaria uma religião. O álcool é Deus. Pode, Isabel. Dona Vera precisa de Deus. Mas ela falou, Douglas, não precisa de algo. O estudante Douglas, 17 anos, morreu de entorpecente. A diferença, Dilson, é que o seu Luiz precisa de Deus e eu não. O álcool fosse Deus, eu provavelmente fundaria uma religião onde o álcool é Deus e os fiéis buscam um estado alterado. Chega, Isabela.
processo de montagem do terceiro ano de exercício cênico na expressão corporal 3 em 2 minutos. Bom, eu acho que é uma proposta incrível, que é a proposta que a Margarida nos propõe de sugerir e não de conduzir, é essencial para o nosso processo de aprendizagem, junto ao processo dos professores, mas eu pessoalmente acho que não vem funcionando porque a gente não consegue entrar nessa proposta. Então, tanto os alunos têm que talvez refletir a esse respeito, descobrir como se jogar nessa proposta, e talvez ela também, a professora Margarida, tenha que desenvolver uma forma de nos ensinar isso, né? Já que nós não temos a maturidade de entender de primeira, talvez seria interessante que ela desenvolvesse uma forma de nos fazer entender isso. Enfim, aí eu acho que fica um exercício imaturo, um processo muito sofrido, mas por outro lado também teve momentos muito legais. O último dia foi incrível, que a gente trabalhou lá. Então acho que o depoimento é esse, fica no meio a meio. Nesse exato momento, milhares de pessoas passam fome no mundo todo. Ideias são macro por conta de situações
para mim foi uma surpresa quando chegou o processo até mim e a escolha do prédio em si. Eu achei da hora porque eu já pensava em fazer um trabalho, porque é um tipo de espaço que me engole por inteiro. Porque é um tipo de espaço que dialoga com a paisagem do Igapó, a gleba palhano, e dialoga também com ser um espaço que qualquer pessoa pode estar ali. Aí, quando a gente chegou no prédio, no mês de agosto, eu tinha várias imagens na minha mente, no meu imaginário. Só que quando eu me deparei com como viver esse processo, entendeu? A princípio, cada um foi pegando um andar, e aí começou a surgir umas coisas muito pessoais que comecei a dialogar, que foi a questão da vida e da morte que eu vi ali. Ao mesmo tempo eu olhava todo aquele espaço adjacente e aí tinha muita vida, tinha muita energia, vigor. E aí eu olhava aquele espaço específico ali sendo engolido no meio de tudo isso, e aquilo ali também era morte, entendeu? E ao longo do processo, conforme fui conversando com a vizinhança, aí você começa a perceber a invisibilidade, entendeu? A exclusão social, o ser humano que é tratado de forma assim visceral mesmo, é penetrado nas suas entranhas como com um punhal na mão mesmo, para poder deflagrar que você está à margem da sociedade. Isso me incomodou muito, porque a princípio eu já estava da premissa de que qualquer um poderia interferir, porque é um prédio abandonado, é um prédio que foi deixado ali há mais de 20 anos. E aí isso começou a mexer comigo, eu vi uma história de um estudante, que com 17 anos ele morre ali no prédio ali por estar indo lá usar entorpecentes. E aí eu comecei a dialogar, então o que eu trabalhei foi a construção de uma célula. Então agora eu tenho uma célula onde eu trabalho essa questão da vida e da morte. Então, para mim, o processo é isso, que é uma célula que eu tenho para desenvolver e usar a minha arte para poder dialogar com a sociedade e refletir.
Bom, eu assisti a apresentação do pessoal do terceiro ano de finalização de expressão corporal e eu gostei bastante. É o tipo de trabalho que eu gosto de assistir. Eu gosto dessa mistura de teatro, dança, música. Eu acho que fica um conjunto bem legal. Também gosto quando não precisa acontecer muita coisa para o trabalho ser tocante. Eu acho que através de pequenas coisas consegue alcançar o público, consegue comunicar. Achei os atores muito bem comprometidos com o que eles faziam. Apesar de todo o risco do lugar, eu acho que isso foi uma coisa que influenciou muito no trabalho, inclusive para quem assistia. Eu me senti presente no lugar e não apenas foi uma coisa que eles levaram para outro lugar que não influenciou. Eu achei muito interessante o prédio, a gente subir e descer. Eu gostei bastante. Então, eu gostei bastante da questão dos elementos que eles trabalharam, do espaço, do visual, que é uma coisa que eu acho muito interessante, a questão dos níveis, né, que cada nível que você ia subindo, parecia que você já agregava o que tinha acontecido no nível anterior, e aí ia ficando mais pesado, mais complexo, mais completo. E quando você volta no final, descendo todos os níveis, também eu achei muito interessante que você vai revivendo o que já tinha acontecido. E aí uma coisa que me prendeu muito foi o momento das sacolas plásticas, que elas rolam com o vento no espaço, e depois quando eu ia descendo eu via muito, ainda no lugar, algumas sacolas, e quando eu estava olhando algumas ainda caíam de cima e você via pelo espaço caindo do prédio. Eu achei muito interessante também as questões do cheiro das tochas no penúltimo ou no último nível do prédio. Achei muito legal a questão dos sons, né, produzidos pelo caco de vidro, pelo raspagem na parede. Eu achei bem completo nas questões de sentido, bem complexo em questão de textura, de som e de visualidade. Eu achei bem bacana nesse sentido, curti bastante e é isso, achei bem interessante, é um trabalho que me agrada. Acho que além da apresentação em si, a presença dos atores ali naquele prédio, que já carrega uma densidade muito grande, até pela história de ser um prédio falido que digamos que não tem dono. E eu acho que trabalhar naquele espaço já é uma experiência válida, levar público para ali, para conhecer aquele lugar que ninguém nem repara no dia a dia. Estando ali a gente também percebe todo o resto da cidade. E os atores assumiram um risco de estar ali naquele prédio sem paredes e tal, que chegou em mim de uma forma incrível, assim, porque a todo momento eles estavam à beira do precipício de verdade, sabe? E inclusive o Edilson tinha uma cena que ele se jogava na parede e ele não estava enxergando, ele tinha uma coisa na cabeça. Então, só esse risco que eles assumiram, eu já achei muito válido, digamos assim. Além disso, a montagem em si eu achei muito interessante. A todo momento todos estavam em cena, todos participavam e faziam alguma coisa, por menor que seja. Eles trouxeram temas pessoais ou baseados em outras obras que tocavam o espectador de alguma maneira. O Antônio optou por falar do prédio em si, da situação dele com relação ao mundo. E eu acho que essa reflexão típica da arte foi muito bem trabalhada ali. E nesse aspecto eu achei incrível. Ontem a apresentação do terceiro ano foi muito interessante. Me passou uma sensação de agonia, assim, extrema. A entrega do pessoal foi algo assim que passou essa agonia. O risco que eles estavam correndo foi algo assim extremo. Eu gostei muito da interação da Marga com os alunos, assim, junto em cena. Marga, professora, né, de expressão corporal, 3, né?
Claro. Não, mas no geral, assim, tanto a estética como as imagens, como as sensações que passaram, foi muito incrível. O mais interessante da apresentação, para mim, pelo menos o que ficou, já até comentei com alguns atores, é a primeira imagem, que é quando você chega naquele prédio abandonado, assim, e tá todo mundo, tem um ator em cada andar sentado, assim, bem arrumado, virado pra rua, assim. Aquela primeira imagem já é uma que fica, assim, já é uma imagem que pega. Aí logo começa, assim, uma estrutura da professora na frente, assim, só que quando eles convidam a gente para entrar no prédio e eles descem as escadas e ali eles começam a fazer como se fosse uma limpeza do prédio, uma varredura do prédio, aquela, assim, tipo, pra mim foi o começo, né, o começo de tudo de fato, só que foi o ápice, assim, de tudo. Porque foi ali que tudo fez sentido pra mim, pro resto da estrutura, assim. Foi ali que eu vi a estética, a crítica social, a crítica política que estava envolvida dentro do trabalho. Aí vai subir nos andares, né? Cada andar tenta desenvolver assim uma crítica, alguns conseguem sustentar a crítica do primeiro andar, né? Outros nem tanto, mas você vê que tem a tentativa, né? E como a gente gosta de fazer processos, a gente tem bastante processo ainda, né, para desenvolver. Mas você vê que tem um caminho assim para seguir. Mas eu acho que assim, a primeira imagem assim deles varrendo, bem arrumados, e a gente dentro daquele espaço, a gente entrando no espaço, eles meio que varrendo a gente, assim como, meu, limpa o que você tá vindo lá de fora, porque aqui você vai entrar numa outra, sabe? Já é uma imagem que fica assim, talvez seja a mais forte, assim, o começo é o mais forte, assim, de tudo. Isso. Pode falar? Pode. Ai, meu Deus, que difícil, Paula. Ai, pera, deixa eu pensar. Eu achei bem original a ideia de vocês. Foi muito legal ver cada um se arriscando, colocando em risco a própria vida em prol de uma apresentação, de expor a opinião do que acha, não só sobre a arte, mas sobre o mundo, sobre aquele prédio abandonado, e fez eu pensar, fez eu refletir um pouco sobre o papel daquilo ali, né? E o meu papel também perante o artista. E às vezes eu fiquei assim um pouco sem foco, sem saber pra onde olhar, o que fazer, mas aí foi bom também porque eu fiquei livre e aí eu encontrava o foco que eu queria. Se eu não quisesse olhar o Antônio quase se jogando, eu olhava pro Edilson todo lameado. E aí eu fui bem livre assim também. Eu escolhi pra onde eu olhava, eu escolhi o que eu queria assistir. Eu gosto muito da proposta do prédio, é uma coisa que me encanta muito. Tem um hospital abandonado no Cambé, eu tenho vontade de visitar, tenho vontade de fazer algum trabalho parecido. A coisa de reocupar um espaço que foi abandonado, que as pessoas não usam mais, e que fica jogado ao léu, que gastou dinheiro para construir, que ninguém usa. Usar esse espaço artisticamente me chama muito atenção. Eu vejo ali uma oportunidade de aflorar alguns conceitos, algumas inquietações artísticas. Eu acho muito bom o que aconteceu ali e foi muito bonito, foi muito lindo. Ai! Meio perigosa aquele negócio dos vidros, sabe? Era uma coisa muito perto da gente, muito perigosa. A perna da Isabela sangrando ficou incrível. A coisa que eu mais gostei foi a perna de sangue. E sim, eu gostei do perigo.